direto da redação de volta. Hoje, Klaus Lautenschläger, que é apresentador do programa Esportes RC, aqui comigo. Boa tarde, Klaus, seja bem-vindo. Boa tarde, Poliana, boa tarde aos telespectadores, estou à disposição. Bom, muitas notícias esportivas, anúncio da seleção aí, com surpresas, não muitas surpresas, né? Mas a gente vai falar da seleção também, mas vamos começar falando um pouquinho do futebol aqui de Rio Claro, sobre o Sub-20, né, do Rio Claro Futebol Clube, que estreia sábado já no Campeonato Paulista. Nós estivemos lá acompanhando uma reportagem, vamos ver. A equipe Sub-20 do Rio Claro inicia no sábado a disputa do Campeonato Paulista da categoria. O time irá enfrentar o São Carlos às 15 horas aqui no Chimitão. A equipe está trabalhando desde o mês de abril, né? Começou no mês de abril, dia 1º de abril. Um mês só para o campeonato, uma correria danada, mas estamos fazendo de tudo para montar uma boa equipe aí. Ao todo, 28 jogadores fazem parte da equipe que irá disputar o torneio, sendo 3 que já disputaram a mesma categoria no ano passado, como é o caso do lateral direito André Macena. Ano passado também foi assim. Uma curta temporada aí que a gente teve, chegamos bem longe no campeonato e espero que a gente esse ano possa fazer a mesma coisa igual ano passado. Para o treinador, o objetivo é fazer uma boa campanha, já que o elenco é novo e um dos focos é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizado no mês de janeiro de cada ano. Estamos com a maioria 95, 96, o campeonato 94, 95, estamos visando a Taça São Paulo do ano que vem, então por isso nós estamos com categoria menor ainda. Muito bem, Klaus, vem acompanhando o trabalho da equipe do Rio Claro, do Sub-20? É, que nem, como disse o jogador aí, né, Poliana, meio corrido o trabalho, mas bem feito. A gente sabe da competência do Alex Afonso, que está dirigindo toda essa parte de futebol agora de base lá no Rio Claro. E a expectativa, claro, sempre com nervosismo, ansiedade de uma estreia de campeonato, mas a expectativa é boa, porque tem bons jogadores no elenco rio-clarista. Acho que dá para vencer sim São Carlos, que nos últimos campeonatos paulistas sub-20 não foi bem. Bom, quando se monta uma equipe sub-20, né, uma equipe de futebol de Série A1, como é o caso do Rio Claro, está pensando, é claro, na renovação de jogadores e novos talentos, né? E a gente tem um exemplo, né, Poliana, bem clássico nesse último ano, que foi o atacante Rodolfo, que foi o artilheiro do Campeonato Paulista Sub-20 na última participação do Rio Claro, e foi vendido para o Palmeiras, né? Ou seja, rendeu frutos ao time profissional. Seria o camisa 9, inclusive, titular do time desse ano, mas aí o Palmeiras se interessou e ele hoje veste a camisa verde lá de Palestra Itália. Muito bem, que jogador que não quer, né, chegar aí numa equipe, né, num dos times grandes, né, do futebol paulista e também de outros estados. Então, só lembrando, sábado agora, às 3 da tarde, Rio Claro e São Carlos, lá no Chimitão. Você está convidado, convocado aí para prestigiar. Entrada franca, melhor ainda. Bom, ainda falando de futebol, hoje tem rodada da Copa do Brasil. Vamos ver os jogos agendados? Ainda pela primeira rodada da segunda fase da Copa do Brasil, jogam hoje às 7h30 da noite, Bragantino e Figueirense e Asa contra Avaí. Às 8h30, o ABC do Rio Grande do Norte recebe o Atlético Goianiense. E às 10 horas, o Sampaio Correia enfrenta o Palmeiras. Amanhã, às 9h50, tem Princesa dos Solimões e Santos. Nos jogos de volta, às 7h30 da noite, tem J. Malucelli e Novo Hamburgo. Às 10 horas, o Vasco da Gama enfrenta o 13 da Paraíba. E o São Paulo recebe o CRB do Alagoas. Amanhã, às 7h30 da noite, fechando esta rodada, tem Grêmio Barueri e Londrina. Klaus, só eu tenho essa impressão de que a Copa do Brasil, com jogos de ida, jogos de volta no mesmo dia, fica confuso? É uma bagunça, sempre foi, né? Sempre foi uma bagunça essa Copa do Brasil. Claro que é um torneio interessante, né? Porque dá chance a vários times que normalmente não têm visibilidade no cenário do futebol nacional. Mas, em contrapartida, tem essa bagunça aí de tabela. Muitas vezes, já aconteceu inclusive, Poliana, de ter jogos da terceira fase de volta e jogos de ida da segunda ainda, no mesmo dia. Então é realmente uma bagunça, mas da CBF a gente não pode esperar muita coisa em termos de organização. Bom, nessa partida tem Palmeiras e Sampaio Correia. O que esperar? Pois é. Quem é Sampaio Correia do Maranhão? Pois é, um time pouco conhecido aqui da gente, do Sudeste, né? Mas esses times são perigosos exatamente por causa disso. Os times de São Paulo, como os do Rio de Janeiro, como os do Rio Grande do Sul, vão enfrentar essas equipes sem conhecer o adversário, sem saber com quem estão lidando, né? E isso é sempre um fator de risco. Mas é claro que o Palmeiras é mais time que o Sampaio Correia, apesar de não viver um bom momento com o Gilson Kleina, mas deve passar pelo Sampaio Correia.
E São Paulo e CRB? Esse aí tá triste, porque o São Paulo perdeu o primeiro jogo, né, lá no Alagoas, e agora vai enfrentar no Pacaembu, o time do CRB no jogo de volta. Precisa fazer uma vitória simples, 1-0 garante, mas também não coloco a minha mão no fogo pelo São Paulo, não. Será que a Copa do Brasil acaba entrando assim como mais uma competição? As equipes estão focadas no Brasileirão mesmo e deixam essa competição? A única coisa que deixa a Copa do Brasil um pouco mais atrativa é exatamente a vaga para a Libertadores, né? Que dá ao campeão. O campeão da Copa do Brasil tem vaga assegurada na Libertadores. Fora isso, é sempre uma incógnita saber se o time realmente se o clube realmente vai se dedicar 100% à Copa do Brasil ou se vai dar preferência ao Campeonato Brasileiro, porque muitos times têm um costume ruim de achar que por ser início de Campeonato Brasileiro vale menos. Dá para entrar com time misto, com time reserva. Não é bem assim. Todas as rodadas até o final, a gente sabe que valem os mesmos 3 pontos. Então, o pensamento tem que ser mudado um pouquinho. E esse ano com Copa, interrompendo o campeonato, tem muito time grande. Aí nós falamos, inclusive, com o Paulo Roberto, que esteve com a gente na segunda-feira, muito time grande bobeando aí, deixando passar esse início, perdendo pontos importantes. A gente costuma falar na gíria do futebol que às vezes os clubes perdem o bonde e aí não dá para pegar o bonde andando, não dá para se recuperar. É difícil, né? Mas até por Libertadores, eu creio, falando especificamente dos times de São Paulo, nós não temos times de São Paulo na Libertadores. Então, eu acho que eles devem sim dar atenção tanto para a Copa do Brasil como também para o Brasileiro. Bom, e agora vamos falar então da escalação do Filipão. Você que não viu vai acompanhar com a gente. Então, quais foram aí os nomes selecionados pelo Filipão para a Copa de 2014? Vamos ver. Os goleiros são eles: Júlio César, Jefferson, Vitor. Na zaga, Filipão escalou Thiago Silva, Davi Luiz, Dante e Henrique. Laterais: Daniel Alves, Marcelo, Michael, Maxwell. Os volantes são eles: Luiz Gustavo, Paulinho, Ramires, Hernanes e Fernandinho. Meias: Oscar e William. Atacantes: Neymar, Fred, Hulk, Bernard e Jô. Aí os convocados do Filipão, então. O Filipão já tinha adiantado alguns nomes, né, algumas certezas, ficaram algumas dúvidas com relação a reservas. Alguma surpresa? Eu sei que parece que o Henrique foi uma das surpresas para a seleção. A única surpresa, eu acho mesmo, surpresa, assim, é o Henrique, né? Porque se a gente pensar direito, na verdade, Poliana, o Henrique sempre foi, vamos colocar esse termo, um queridinho do Felipão, né? Ele trabalhou com o Felipão no Palmeiras, foi o capitão do título que o Felipão conquistou à frente do Palmeiras da Copa do Brasil, foi o último título conquistado, tirando a Série B, pelo Palmeiras, e o Henrique era o homem de confiança do Felipão. E falou a palavra homem de confiança, já se traduz a filosofia que o Felipão sempre adota. Ele, às vezes, deixa de lado um pouco de bom momento do jogador, da qualidade do jogador, para privilegiar, de repente, a confiança que ele tem no atleta. O Henrique é bem esse caso. Eu achei um pouco injusto, porque o Miranda, atual zagueiro do Atlético de Madrid, está na final da Champions League e está jogando muito mais do que o Henrique. Mas, paciência. Não muda mais. Não dá para mudar, a não ser que aconteça alguma lesão, né, em algum jogador. Aí ele tem mais uma lista de substitutos assim, imediatos, né, a gente pode colocar dessa maneira. E aí ele pode convocar outros atletas, mas a convocação do Henrique eu acho difícil sair, porque o Henrique dificilmente se machuca. Bom, com relação aos atacantes, Neymar, Fred, Hulk, Bernard e Jô, surpresa? Nenhuma. Eu gostaria que tivesse, mas infelizmente não tivemos surpresa. Eu não acho que o Jô seja um jogador à altura de disputar uma Copa do Mundo por uma seleção brasileira, por mais que ele seja reserva do Fred, eu acho que, de repente, um outro atacante poderia pintar. O Brasil acabou, né, deixando passar a oportunidade de ter o Diego Costa, né, que se naturalizou espanhol e disputará a Copa pela Espanha. Não confio muito no Jô, não. Agora, eu acho que uma outra surpresa, de repente, a gente poderia considerar nos goleiros. O Vitor, apesar de ter feito uma boa Libertadores no ano passado, já faz muito tempo, e ele não vem repetindo as boas atuações. Acho que ele não deveria ter sido convocado. Mais algum nome que ficou de fora, na sua opinião? Não, Fausto? acho que não. De resto, é mais ou menos isso mesmo. No meio de campo eu concordo com todos. Eu defendia bastante a convocação do Fernandinho, do Manchester City. Está jogando muito bem. O Ramires está vivendo um momento muito ruim, mas é um bom jogador.
Então eu acho que não tem muito o que discutir, não. Daniel Alves, Marcelo, Michael, Maxwell. Maxwell, bom jogador do Paris Saint-Germain, lateral esquerdo, de muita marcação, de vigor físico. Acho que também foi uma boa. Os laterais, os outros, são todos conhecidos do Felipão e também já experientes na seleção. Inclusive, né, muitos nomes já jogaram pela seleção, já defenderam aí com a camisa, né, a canarinho aqui do Brasil, então já tem experiência. Será que o Felipão pensou um pouco nisso também, de jogar no Brasil, quer ter uma equipe mais segura, sem o nervosismo de estar defendendo a equipe do Brasil? Isso que você comentou cai exatamente num outro aspecto interessante. Fizeram um levantamento da média de idade da seleção brasileira, dessa convocada, é a mesma média de idade da seleção campeã do mundo em 2002, com o próprio Felipão. Então ele faz uma mescla de experiência com juventude, que já deu certo uma vez em uma Copa do Mundo, por que não de novo, né? Bom, vamos então aguardar aí os jogos, né, os treinos, e aí ver o desempenho da nossa seleção que defende aí, né, o título, vem buscar o título aqui no Brasil. Cláudio, eu quero agradecer a sua participação. Quarta-feira de novo? Quarta-feira que vem estamos aqui novamente. Eu convoco no ar. A gente aceita no ar também, vamos sim. A gente está à disposição. Muito obrigada. Então, até quarta-feira, semana que vem. Eu que agradeço, um abraço a todos. O Direto da Redação volta ao longo da programação regional da TV Brasil. Boa tarde.